Bom, vamos lá, vamos falar de um assunto importante, né? Porque há um tempo atrás, o senhor Marcelo Teixeira, quando perguntado em entrevista sobre a contratação do Bilal Brahim, ele disse que quem indicou e quem pediu muito a contratação foi o técnico Vojvoda. E aí, pós-derrota do Santos pro Palmeiras ontem, parece que o Vojvoda estava um pouco de saco cheio desse elenco horroroso que o Marcelo Teixeira montou. Foi perguntado para ele na coletiva sobre a contratação do atacante Bilal Brahim, que não entra em campo. E ele disse o seguinte: sobre a contratação dele, eu não pedi. Me consultaram sobre o jogador e eu disse que não conhecia. Mas o Marcelo Teixeira, um tempo atrás, para tirar a culpa das costas dele, ele disse que o técnico pediu. É a mesma mentira que ele está inventando, que o mal do Santos esse ano é os influenciadores que vivem soltando mentira. Agora, Marcelo Teixeira, você vai falar que é mentira também do técnico? Que o técnico pediu sim a contratação? Bom, esse é um assunto que a gente vai deixar no ar. Vamos para um outro assunto também, que eu preciso falar com vocês sobre a notícia pela manhã que irritou muito o torcedor santista. Por quê? Porque o copão de uísque, o Batman, o jogador da Kings League, jogador de pôquer, né? Ele foi relacionado. E o Santos, para tentar amenizar a covardia de ontem dele não ter entrado, porque ele está se priorizando para a seleção brasileira, soltou a notícia que ele vai jogar contra o Flamengo. E aí eu fico me perguntando, é para alegrar o torcedor santista? Você acha que o torcedor santista vai ficar feliz pós perder para o Palmeiras e continuar na zona do rebaixamento? Saber que o jogador que é tratado como um lixo na seleção brasileira prioriza ainda assim a seleção do que o clube que o revelou. Né? Se o Neymar é o Neymar, é por conta do Santos, não é por conta da seleção. Mas ele prioriza a seleção brasileira. Tanto prioriza que na estreia do Brasileirão contra o Vasco, aonde que o Neymar estava? Estava em campo apoiando o Santos? Não. Ele foi apoiar o time dele na final da Kings League, enquanto o Santos perdia na estreia do Brasileirão. O Neymar se priorizou bem assim no Paulistão, igual ele se prioriza para a seleção brasileira? Com certeza não. Ele foi pular carnaval. E aí num jogo de eliminatórias do Paulistão contra o Corinthians, ele não estava em campo por quê? Porque lesionou, porque pulou carnaval a noite toda. O Neymar em jogos importantes ele aparece? Ele está se preparando para o Santos? Não. Ele passa a noite nas festas de pôquer, nas partidas de pôquer dele com os parças. Então, cara, essa notícia do Neymar relacionado não caiu bem para a torcida do Santos. Porque era para ter entrado ontem. Mas como ele tem medo de não ir para a seleção por conta de gramado sintético, ele deixou o Santos perder na zona do rebaixamento. E aí eu finalizo, né, com a tabela que falta para o Santos, a sequência de jogos. Vamos lá. Agora o Santos tem pela frente, com um jogo a mais, Flamengo com o copão de uísque em campo, Neymar. Aí a gente vai ter Palmeiras novamente, não sei se ele vai jogar, até porque ele corre de clássico, né? O Neymar ele não joga contra o São Paulo, ele não jogou contra o Corinthians e não joga contra o Palmeiras pelo jeito. Mas vamos lá. Depois a gente tem o Mirassol, talvez ele não entre porque vai ser um jogo pegado e ele está preocupado com a seleção brasileira e não quer se machucar. Eu acho que contra o Mirassol é dúvida. Aí ele acha que jogando jogos pequenos, o Ancelotti vai convocar ele. Mas o que te leva para a Copa do Mundo, Neymar, é decidir jogos grandes. Então por mais que você brilhe aqui contra o Internacional, que está brigando para não cair, por mais que você se destaca contra o Sport, o Juventude, você não vai para a Copa do Mundo. O Ancelotti vai ver os jogos que você decidiu e vai falar, como é que eu vou levar um jogador que contra o Flamengo ele não jogou? Porque não vai jogar contra o Flamengo, a verdade é essa. Não está entrosado, não está bem fisicamente, não vai colocar o pé na bola porque ele está querendo ir para a seleção, então numa dividida, esquece. Ele vai entregar a bola para os caras. Num jogo de corpo, ele não vai. Então a prioridade dele é a seleção. Então contra o Flamengo, dificilmente ele vai se destacar. Contra o Palmeiras, dificilmente ele entra em campo ou se destaca contra o Palmeiras. Contra o Internacional pode fazer alguma coisinha, não dá para esperar muita coisa também. E aí contra o Sport, talvez ele brilhe, porque é um Sport que já vai estar rebaixado. Aí ele vai querer brilhar. Aí vai ter o Juventude, que também é rebaixado, e depois o Cruzeiro. Então são dois jogos que o Santos vence, que eu acredito que vence. O Internacional é dúvida. Palmeiras, Flamengo e Mirassol é um desespero. Talvez o Santos caia. E aí, Neymar, se o Santos cair, difícil, mas muito difícil, tu vai para a seleção brasileira.